Alô, alô pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo daqui do Tecnois. Eu vou fazer hoje uma explicação bem rapidinha de como você cria a sua API REST usando Express de JavaScript e Node.js. Vamos lá. Tem um diretório aqui que eu criei, Express App, tá vazio, não tem nada. Vou dar um npm init nesse diretório para ele criar os arquivos, né, package.json, npm install Express, que eu vou usar, --save, para ele salvar aqui local. E vou criar um arquivo index.js. Beleza, então como é que o que eu tenho que fazer nesse index.js? Vamos lá, primeiro, require express, né? Const express igual require express. Depois eu faço app igual const app igual a express, abre e fecha, beleza, pronto, criei meu aplicativo, tá? Agora que eu criei meu aplicativo, eu vou precisar fazer duas coisas. Eu vou precisar definir a rota, né? Então eu vou fazer um get, por exemplo, quando tiver no barra, e aí uma função que tem o request e o response, e aí eu posso fazer resp.send funcionou, por exemplo, né? Deixa eu fechar aqui. Isso. E aí eu vou fazer app.listen, né? App.listen, e aí eu digo qual é a porta que eu vou ouvir, por exemplo, a porta, sei lá, 4000, e também uma função que na verdade vai ser um console.log começou a brincadeira. Beleza. Então, bom, tendo isso, eu venho aqui no meu diretório, rodo node, index.js e começou a brincadeira. Vamos ver se está funcionando? Como é que eu faço isso? Vou aqui no meu navegadorzinho, deixa eu pegar uma janela aqui nova do meu navegador e colocar ela aqui. Então agora, o que está acontecendo? Ele está... Opa, eu não estou conseguindo abrir aqui. Localhost na porta 4000, foi a porta 4000. E aí, olha lá, funcionou. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou rodando um servidor aqui na minha própria máquina usando o Express, que é esse framework MVC leve, que você pode criar rotas e controllers e views de maneira muito eficiente, muito prática. Então, vamos voltar aqui no meu editor para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Vamos supor que eu quisesse ter uma outra URL, um outro endereço, por exemplo, app.get/users, certo? Sempre vai passar uma função, um primeiro elemento, né, o primeiro argumento é qual é a URL, e o segundo argumento é uma função que tem dois parâmetros, o request e o response, certo? E o request, então vou pegar essa função e o que essa função faz? Ela vai fazer coisas com o request e com o response. Por exemplo, response.send. Send é o que ele vai mandar de volta para o usuário, então é o que vai ser impresso, né, no caso. Então vamos falar assim, eu vou mandar aqui um JSON, por exemplo, né? Teste 1, 2, 3. Certo? Então se eu entrar na URL /users, né? Então se eu vier aqui, continua não funcionou. Agora se eu colocar /users, opa, talvez eu tenha que reiniciar o meu servidor aqui, peraí. Depois tem um jeito de fazer com que ele não precise ficar recarregando. Mas ó, veio aí o JSON teste.123, certo? Muito bem, até aí tranquilo. Ah, mas eu quero que na minha URL tenha parâmetros, né? Então como é que eu faço para pegar os parâmetros? Por exemplo, vamos supor que o usuário colocasse assim, users, por interrogação, ID igual a 44, certo? Ele está imprimindo qualquer coisa que não é o usuário com o ID 44. Né? Eu queria que, por exemplo, ele colocasse o ID. Então, o ID, na verdade, ele vem no request, request.params.id, certo? Então, eu posso passar o ID aqui, ID, 2 pontos ID, então aqui é a chave e aqui é o valor,
né? Ou sei lá, user ID, vou colocar assim para não confundir. E aí, user ID, salvei. Vamos ver se está funcionando. Opa, também tem que reiniciar esse negócio. Fecha e abre. Depois eu vou ensinar como é que faz o auto reload dessa brincadeira aqui para não ter que ficar toda hora reatualizando o código. Opa, deu algum problema aqui que não foi. Peraí, vamos ver o que aconteceu. User ID. Agora já achei aqui. Então o que acontece é o seguinte. Na verdade, eu tinha colocado errado aqui params, né? Eu tinha colocado assim params. Na verdade, aqui é query. Por que query? Porque existem duas formas de eu colocar parâmetros na URL. Uma é dessa maneira que eu coloquei, né? Interrogação. Então essa opção de colocar, né, interrogação ID 44, como eu fiz aqui. Ou um outro jeito seria assim, por exemplo, users/44. E se eu fizesse assim, o que acontece? Eu gostaria de pegar esse 44 como se fosse o ID do usuário. Isso é muito usual em APIs REST. Então, como é que eu faço? Eu coloco na URL users/ e aí eu coloco o nome do parâmetro com 2 pontos assim. E aí, né, aí sim, params ID dessa maneira. E aí se eu fizer isso aqui, reiniciar o servidor, e aí está o ID que chegou como uma string, né? Chegou como uma string e não como um inteiro. Por quê? Porque todos os parâmetros da URL sempre vão vir como string. Se eu quiser transformar em inteiro, eu vou ter que fazer uma conversão, que a gente já sabe como fazer isso aí. Alguma coisa assim. E aí eu atualizo, está aqui o ID como string. Então, esse é o Passenger. O Passenger não, desculpa, o Express. Passenger é outra coisa, é um framework de outra linguagem, é irmã do JavaScript. Enfim, então eu tenho aqui listen para ouvir na porta 4000, o get com a URL. Se eu quiser fazer um post, né, então eu vou ter que usar o app.post. E aí vai ser quando você vai fazer, por exemplo, uma REST action, que seja enviar um formulário, enviar o dado, etc. Então você vai usar o post em vez do get. E tem também os outros métodos HTTP, delete, put e etc. Certo? Então, essa é a pequena introdução ao Express. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida ou pergunta ou sugestão, manda aqui para mim nos comentários. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!